Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao 7º episódio dos Melómanos. É com um grande prazer que hoje tenho aqui o Hélder, que de facto é um homem que vai falar por si, nas suas escolhas e naquilo que nos vai dizer. Muito obrigada, Hélder, por teres vindo ao programa. E vamos, antes de começarmos a falar sobre as músicas que nos trouxeste, queria perguntar-te se houve alguém na tua vida, quando eras miúdo, que te tivesse influenciado assim de uma forma muito marcante com a introdução da música, ou não? Para já, obrigado é meu. Depois, porque assim, tu estás a enaltecer as minhas escolhas, isso é muito importante. Agora, toda a gente me influenciou, mas talvez mais os meus pais. Muito bem. Ouvia-se muita música clássica lá em casa, não é? Por aquilo que eu sei. E também é muito interessante ver que na tua playlist tens também música clássica. Portanto... Sim, apesar de ter andado por outros caminhos. Muito Andei bem. por todos. Pronto, e gosto de tudo. E, És um autêntico melómano, eu acho. Exatamente. És mesmo. Mas pronto, isto tudo começou com 12 anos, para aí. Ouvia música em casa e a música foi aparecendo e eu fui ouvindo sem nenhuma ligação. Sim. Portanto, era apenas o gosto da música. E também tinhas irmãos mais velhos que também te Sim. iam apresentando. Sim, andava sempre com eles e eles Claro. ouvia o que eles queriam. E depois, havia coisas boas, porque quando estávamos em casa os meus pais punham música clássica e a gente tinha que ouvir. Ou fugíamos. e depois, quando eles iam embora, era muito bom, porque aquilo era nosso. Claro. E quando iam-se todos embora, aquilo ainda melhor era porque estava sozinho. e então havia um aparelho parecido com este. Eu acho que era este. Exatamente. e de maneira que ele tinha giradiscos e tinha rádio. Então a gente adorava quando a música clássica acabava, e havia uma hora que, em 1970, 70, a gente ouvia os Pop 5 Music Incorporation, que era o Page One, era o único programa da rádio que passava os Beatles, os Rolling Stones. E a gente adorava aquilo. Claro. Pronto. O grito da modernidade. Exatamente. E aquilo era giro porque não havia nada. Claro. E pronto. Mas para mim tudo começou com 2 álbuns. Ok. Foi uma de Pink Floyd. Sim. E Lembras-te qual era? era uma. Ah, uma. Sim. E era o Emerson Lake and Palmer. Ok, muito bem. Aquilo chegou em 1970. Ok. Lá a casa. Uma saiu em 69 e aquilo foi no ano a seguir. Pois. Houve alguém que foi para Londres e nos mandou aquilo. Não sei quem foi. E aquilo para mim era uma coisa. Aquilo era melhor. Foi uma com os descoberta. Beatles e com
Rolling Stones, mas eu ouvia tudo, gostava de tudo. E pronto. Muito bem, portanto foi lá em casa que esse gosto pela música começou, não é? Os pais, o pai, a mãe e os irmãos mais velhos. E eles sempre disseram que aquilo não prestava. Com certeza, com certeza. Ali a quebra geracional. Então vamos começar precisamente pela primeira música que nos trouxeste, dos Emerson, Lake and Palmer, precisamente. E a música chama-se Lucky Man. Vamos ouvir. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory. The people would sing, oh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him. His blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died. Bem, esta música dos Lucky Men, ali no início dos anos 70, foi então uma porta que tu abriste e nunca mais paraste, não é? Eu acho que ali, como é que é dizer, eu ali tomei contacto com uma qualidade sonora que não existia. Um som novo. Exatamente. Um som som novo, muito atual. E que Sim, hoje, sim. hoje ouve-se isto, é o som que se ouve. Quando se quer ser simples, é isto que se ouve. É verdade. E naquele momento aquilo foi uma coisa que o que se ouvia era Beatles, o Obladi, Oblada, e o Under My Thumb dos Rolling Stones, Rolling e andávamos sempre a ouvir aquilo. E este som não tem nada a ver com aquilo. O final desta música é um sintetizador. Pela primeira vez eu ouvi um sintetizador e aquilo para mim foi... Tinha já ali qualquer coisa de diferente. E não tem nada a ver com o que existia. Claro. E sei lá, durou 3 anos. Até comecei a perceber o que é que a música, o que é que a letra queria dizer, porque também não ligava às letras, eu só queria a música. A sonoridade e a interpretação. A voz era muito importante, mas o que eles diziam, não queria saber. Mais tarde é que vinha ligar à letra, lá para o 25 de Abril. Muito Já bem. eu tinha para aí 16 anos, 15 anos. Numa altura também muito importante para ti, porque estavas em plena adolescência. Exatamente. E o 25 de Abril rompeu aí em força. E leva-nos também já diretamente aqui ao segundo tema de um belíssimo intérprete
português, que eu tenho muito orgulho que os meus melómanos tenham, praticamente todos trouxeram uma música do Zeca Afonso. É porque realmente isto quer dizer alguma coisa, não é? E o Hélder escolheu A Morte Saiu à Rua, também é uma das minhas preferidas. Vamos ouvir. A morte saiu à rua num dia assim, aquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue do peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, que a foice de uma ceifeira de Portugal. O sol da bigorna como um clarim do céu, quando dizem em toda a parte o pintor morreu. Do sangue pintor reclama outra morte igual, só olho por olho e dente por dente mal. A lei assassina a morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia irá melhor quem irá por fim. A curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas floriram rosas de uma nação. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue do peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, que foi ser uma ceifeira de Portugal. Então, Hélder, Isto é 74. isto é 74. Sim, quando eu ouvi pela primeira vez. E dentro de todas as músicas do Zeca Afonso que realmente continuam tão contemporâneas e sempre com tanto conteúdo, escolheste esta música dele porquê? O que é que ela te transmite? Não sei, eu acho que tem um pouco a ver com a morte. Interessante. A Então, primeira música, o Lucky Man, também fala da morte. Também de uma maneira muito simples, que é a morte parece como uma... o Lucky Man é um indivíduo cheio de sorte. Tem cavalos, tem motas, tem carros, tem mulheres, tem tudo. Mas depois É vai um para a Lucky tropa, Man, é um e depois Lucky vai Man. para a tropa e leva um tiro e morre. pois, E este é a morte também. Aqui de outra maneira, já numa perspectiva lá do 25 de Abril, e como é que se mata uma pessoa por pintar? claro. A pintor. Os tempos da ditadura, não é? Os tempos da ditadura que eu já nasci em 80, já sou uma miúda de outra década, mas nós nem sabemos bem o que é que isso era. Vemos muitas vezes séries e também as testemunhas da nossa família, não é? E das famílias em geral, mas de facto, e nós também tentamos transmitir isso aos nossos filhos, mas deve ter sido de facto uma altura difícil. Uma pessoa não podia ter uma opinião num café, não podia beber um café, não podia fazer nada. Eu vivia... O que é que mais te impressionou nessa altura? Eu era miúdo, não tinha muita consciência das coisas. A única coisa que eu tinha consciência é que o meu irmão mais velho ia para a tropa. E esta música tem muito a ver com isso. E a outra música também, a do Lucky Man. É porque
a expectativa lá em casa é que alguém ia para a tropa. Claro, e isso era assustador, não é? Isso era absolutamente... Era o que me passava. Era o fim, não é? Era... E eu fazia contas, ora, eu tenho Claro. 12, 13 anos, eu daqui a 4, 5 anos vou ser chamado para a tropa, lá para os 18, Claro. 19 para a tropa. Claro. E tal. Era ruim, era assim. Era muito mau. Era uma nuvem escura que andava ali. Claro, que nos a pairar. transportava todos os dias. Mas é que passou. E tipo, Graças a Deus. Exatamente. Viva o 25 de Abril. Bem, passando aqui para o terceiro tema, também de um belíssimo intérprete e compositor português, um homem maior da música, Carlos Paredes. Vamos ouvir Os Verdes Anos, uma música belíssima. Vamos ouvir. Agora, esta música só ouvi depois do 25 de Abril. Lembras-te mais ou menos em que ano? Sei lá, 74. E já foi com outro estado de espírito? Exatamente. Isto depois é olhar para isto como uma... Como é que é dizer? Como uma... Já mais crescido e já com uma outra... Uma perspectiva musical muito mais... diferente. Naquela altura ouvia-se as canções do 25 de Abril, ouvia-se a música de intervenção. Eu gostava e cantava Sérgio Godinho, Zeca Afonso, pronto, havia Zé Mário Branca, havia o Fausto. Eu gostava daquilo tudo. Mas isto é um outro. Já tinhas este amor pela guitarra, não é? Isto era guitarra portuguesa. Claro, sim, claro. A guitarra. Depois, a partir daqui, é que isto depois já se alterou. E por isso é que também há estas escolhas. Porquê? Porque eu estou a estudar, eu depois deixo de estudar porque aparece uma grande confusão no ensino. Tu que eras do quadro de honra dos Salesianos do Estoril, vamos aqui já vislumbrar alguma biografia deste homem, porque ele era o menino preferido dos Salesianos, sempre a pertencer ao quadro de honra. Portanto, no meio disso tudo, desse tumulto todo social... Sim, quer dizer, o que é que acontece? Eu estou para entrar para o 7º ano e no 7º ano é criado mais um ano. E aquilo ninguém estava de acordo. Ninguém queria aquele ano. E aquilo ao princípio foi um ano de serviço cívico e depois foi um ano propedêutico a seguir. E eu não queria saber daquilo. Basicamente. Não sabia, eu desorientei. Mas pronto, não é desorientar, é assim, aquilo... Era grande demais. Era deixar de estudar de repente. Aquilo foi deixar de estudar. Serviço cívico, e o ano propedêutico já se lecionava-se alguma coisa, mas o serviço cívico era de repente. A gente vai com a ideia de entrar na faculdade e não entra. Até que
tem que andar ali a inscrever-se para fazer qualquer coisa. Aquilo é tudo, mas eu não tinha ideia nenhuma. O que é que querias fazer? E então, nessa altura, com 15 anos, resolvi então ir estudar música. Em vez de ir para o serviço cívico, em vez de andar nos propedêuticos, fui estudar música. Pronto, muito sim. Influenciado pelo Carlos Paredes e por esta sonoridade, por este instrumento. Não é um instrumento, não é este instrumento. Sim, claro. Eu tocava guitarra clássica. Guitarra clássica, sim. E naquela altura, disse assim, o que eu gosto mesmo é de música, e então vou estudar música. E pronto, e foi assim. E tive aulas particulares, e tinha solfejo, e tinha tudo, tudo à minha disposição. Depois houve alguém, principalmente a minha mãe, mas houve alguém que me levou para o violoncelo. Conhecia um maestro, aquilo foi um problema. Então porquê? Porque o violoncelo era muito caro, aquilo que estava naquela altura era 100 e tal contos. Hoje deve valer para aí a 5 mil euros, qualquer coisa assim. E não havia dinheiro para comprar aquilo, mas a minha mãe teimou que eu tinha aquilo. E então fui para a Academia de Amadores de Música, tocar violoncelo. E foi uma experiência interessante, gostaste muito. Tiveste lá quantos anos? Estive lá na Academia, tive lá 3 anos, e depois fui para a Orquestra Juvenil, mas houve ali um problema. Então? Eu não gostava do ambiente. Não gostavas? Não. E porquê? Eu gostava era de jogar à bola e andar aí na palhaçada com o pessoal. E naquela altura, aquilo também foi uma alegria muito grande. Claro. Aquela altura. Aquele tumulto social, depois a gente tem outra idade, a gente quer miúdas e tal, e depois a gente vai à frente. E havia uma coisa má. Havia uma coisa má naquilo. É que eu, para tocar violoncelo, tinha que ir para Lisboa. Pois. E tinha que apanhar o comboio, e eu não podia estar com os meus amigos, eu não podia fazer nada, não podia ir à praia. E então tinha que ir tocar o violoncelo para Lisboa, treinar. Pois. Depois ia para a orquestra. Tocar um instrumento com essa. É muito exigente, não é? Aprender essa aprendizagem. Era para a emissora, depois saí dali, ia para a Academia da Música, e depois ia tocar. E depois, quando queria treinar ou fazer alguma coisa, eu tinha que ir para lá. Então obriguei-me a mim mesmo a ir, mas depois percebi. Era um esforço muito grande. Eu detestava o ambiente. Eu gostava da música e do instrumento, mas o ambiente era muito mau. Era muito competitivo, achas? Eu acho que as pessoas simples. Pois. Não. Não era competitivo. Não, o que é que te desagradou? Isto é a mesma coisa que tu queiras, com o miúdo queiras jogar golfe ou ténis e ter que ter a camisa não sei quantos e a raquete não sei quantos. Os pressupostos não te agradavam. E então eu gostava era da malta do futebol e e então houve um dia... Tiveste que optar. Houve um dia então que tudo se mudou. Mas pronto, é por isso é que eu escolho essa música do violoncelo que eu tocava. Muito bem, que é a nossa quarta música. A nossa quarta música é precisamente por esta paixão do violoncelo, aqui tocada por Misha Maisky, não é? Aqui uma partitura de Bach que se chama Cello No. 1. Vamos ouvir.
Então, este Cello Number One já foi ouvido em muitas partes da tua vida? Tem sido um tema muito transversal à tua vida? Sim, e não só este. Não só esta, Eu pus mas... este porque é o que eu tocava. Claro, E tão bonito. depois, numa paródia de amigos, conheci um colega meu que era disc jockey. Era mais velho que eu. E numa conversa daquelas de teimar, teimámos que eu disse, isso pô, disco é a coisa mais fácil do mundo, a música é toda igual, essa música. Eu disse, eu estou lá 4 horas a pôr música, e aquilo ao fim de 2 horas já estou maluco, já não sei o que é de pôr. Eu assim, não te preocupes que isso é sempre a mesma coisa. Eu disse, eu queria te ver lá. Eu não sei se me deixou entrar. Eu vou fazer 16 anos. Vou falar com o dono amanhã. Fui lá. E olhei para ele e disse assim, eu conhecia os discos todos. Todos, claro. Dominavas aquilo tudo. Mete para ali. Quantas horas são? Metes 1 hora. Uma hora chegam estes. Queres mais hora? Junta este. E então aquilo foi... Foi um sucesso, imagino, claro, obviamente. Fiquei logo, no dia a seguir estava claro. E quantos anos depois é que saíste lá, desse mundo noturno? Portanto, correu tão bem, 13 bem. Anos, foram 13 anos. Foram só 13 anos, pronto, foi até, assim. foi até aos 29. Ai, que maravilha. Bem, e é nessa sequência que vem então a 5ª música, mesmo a propósito desta história do Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Vamos ouvir. You know, I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Então, como é que esta, portanto, era uma das músicas que tocava naquela altura? Eu acho que esta é a música mais dançável de todas. Mais dançável de todas. É quase impossível uma pessoa não se mexer a ouvir isto, não é? É tão bom. É assim, durante 13 anos eu pus milhões de discos. E trilhões de música. E
Esta tem mais qualidade. Esta aqui, de facto, é universal, não é? Isto é o início da carreira dele. É muito bom. Ele depois obedece a uns rituais de disco sound, claro, funk, mas isto é o funk, isto era a coisa que toda a gente... E sei lá, se me puderem hoje isto numa discoteca, acho que ainda dançam, claro. E nos casamentos, e nos batizados, e toda a gente adora esta música. E tem muita qualidade, não é? Sim. E então era só para recordar aquele tempo. E muito bem. Foram 13 anos desta coisa, mas perdidos. Achas que foram perdidos? Então sim, porquê? Em termos musicais. Quer dizer, foi ganho, porque nunca me diverti tanto, nunca tive tanto dinheiro, nunca isto correu tão bem. E depois hoje chega e assim. Foste um sortudo. Exatamente, Lucky Man. Foste um sortudo, foste um Lucky Man. Porque, não estou a compreender. Se não tivesse tido naquela altura, hoje se calhar, imagina eu tocar violoncelo naquela orquestra, eu hoje era um totó. Era um totó, não sabia fazer nada. Andava aí a querer ver o que era uma discoteca e tal, como é que isto é coisa. Ou a ser um fundamentalista qualquer de uma coisa qualquer. Isto melhor assim. Ai, muito bom. Então, vamos passar aqui para o sexto tema. Dos inqualificáveis Pink Floyd. Neste caso em particular, o David Gilmour fez um concerto em 2019 em Pompeia e é precisamente um dos temas desse concerto que o Hélder trouxe. Vamos ouvir Comfortably Numb. Comfortably Numb. Porque é que no meio do universo Pink Floyd, o que é que esta música te evoca? Não sei, quer dizer, no meio disto acho que são os melhores. Há ali qualquer coisa... Houve alguém que sempre me ensinou isto, mas pronto, isto foi só uma parte. Roger Waters. E assim, houve uma grande libertação em Portugal em termos musicais e a gente teve acesso a tudo. Exato. O Maguma é talvez... Daqueles primeiros álbuns, não é? Talvez venha daí. Ok. Mas eles, assim...
é qualquer coisa que vai ficar para daqui a 100 anos. Eu acho que eles são completamente intemporais. É engraçado como continua a haver muita gente da minha idade que continua a achar que eles são os melhores do mundo. É muito engraçado. Assim, esta coisa de se chamar os melhores, não é que são os melhores. Eles criaram, no meio disto, houve muitos poucos que criaram. Houve muita inovação, mas criação não houve. Criação é isto. Sei lá. E ainda hoje tu não ouves muitos grupos com esta sonoridade, não é? Não tens. É assim, aquilo tem tudo. Tem sonoridade, tem letra. Tem silêncios, tem compassos, tem... Aquilo há uma construção, vem desde o início. Sim. E que passou sempre ao lado eles são um bocadinho mais das tendências, não é? Exatamente, eles andaram sempre ao lado. Sim, um bocadinho mas aí na buscar os marginalidade. sons e depois transporta os sons da vida, que é isso que eu acho que os diferencia. E não é eles. Eu aqui nos Pink Floyd é o Roger Waters. Sim, já percebi. Vamos ter mais um tema dele. Então, vamos passar aqui para a nossa 7ª música. Vamos novamente voltar ao Carlos Paredes, aqui interpretado belíssimamente por um guitarrista contemporâneo, Pedro Joia, e que nos traz aqui o Movimento Perpétuo. Vamos ouvir. Então este movimento perpétuo, interpretado pelo Pedro Joia, nesta música tão difícil... Ela é muito difícil. O próprio Carlos Paredes não conseguia tocar. E recusava-se a tocá-la, porque tocou poucas vezes. Era boa. A velocidade é tanta que o Pedro Joia toca muito bem com a ajuda de uma orquestra. E com a eliminação de alguns sons. E de alguns... Que só quem percebe é que consegue ouvir. Mas é bonito, a mesma. É muito bonita a música. Quer dizer, é uma criação muito invulgar. Muito original, não é? Não, mas é original, é singular, invulgar e tecnicamente difícil. E muito difícil. E eu ponho aí, porque houve uma altura, quando eu estava a pôr música, eu não deixei de estudar música. Quer dizer, quando punha disco, não deixei de estudar música. E depois achei as coisas tecnicamente tinham que ficar. Eu já não conseguia ouvir qualquer coisa. Claro. E depois dei muito valor à técnica. Claro. E à forma de tocar. Porque também percebias, não é? Porque também tinhas esse know-how técnico. E é por isso que escolho esta música, é por isso que, claro, o Carlos Paredes tinha isto. Claro. Tinha o poder de criar e de um arranjo completamente... Claro. Era distinto.
Sim, é um mestre, ele é um mestre, de facto, é um mestre da guitarra portuguesa. E depois, por exemplo, o Pedro Joia não é criador, é um intérprete. É um intérprete. E é muito bom. Ele é muito bom, de facto. E ele toca com toda a gente. Sim. Há 15 dias estava a tocar com os Resistência. Há 3 anos ou 4 estava a tocar com o Ney Mato Grosso. Com o Ney Mato Grosso, exatamente, era o que eu estava a lembrar. E depois vai para o Brasil, toca com não sei quem, depois vem para aqui, toca também. Vimos também há poucos anos. É muito contemporâneo. Com a Marisa, ele acompanha tudo. É muito contemporâneo. Mas não é criador. Criador são um outro. Claro. E há aqui uma mistura de interpretações com criadores. Claro. E eu acho que os criadores são fantásticos. Tem o seu lugar, não é? Tem o seu lugar. O meu pai dizia para eu ouvir o Lopes Graça. Pois era. Mas eu gostava muito da guitarra. É verdade. Ele tinha um fascínio pelo Lopes Graça. Muito bem. E então, vamos outra vez fazer aqui uma ligeira duplicação. Não pela batuta dos Pink Floyd, mas aqui mesmo Roger Waters, do álbum Amused to Death, numa música chamada Perfect Sense Part 1. Vamos ouvir. And the monkey sat on a pile of stone. And he stared at the broken bone in his hand. The strains of a Viennese quartet rang out across the land. And the monkey looked up at the stars. And he thought to himself, memory is a stranger. History is for fools. And he cleaned his hands in a pool of holy writing, turned his back on the garden and set out for the nearest town. Hold on, soldier. History's for fools, man is a tool in the hands of the great God Almighty. And they gave him command of a nuclear submarine, sent him back in search of the Garden of Eden. Can't you see? It all makes perfect sense, expressed in dollars and cents, pounds, shillings, and pence. Well, can't you see? It all makes perfect sense. Hold
today we expect a sensational matchup. But first, our global anthem. Os Pink Floyd, depois do Roger Waters, não criaram nada. O grande criador, lá está, É o o grande Roger criador foi o Roger Waters, o homem das ideias, não é? As ideias e de pô-las na prática. E da própria intervenção política, social, que também tiveram, não é? Da própria concepção do grupo, daquilo que queriam transmitir. O Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here, que é uma The Wall homenagem, também, não é? Ou Sid Barrett. Sim, ao Sid Barrett, exatamente. E o The Wall, que é sim, que é o apogeu, é o culminar disso tudo. É assim, é o que tu dizes, é uma música sem tempo. É que vai só ouvir durante muito tempo. Eu acho que é completamente. De facto, aqui o Roger Waters tem um papel muito importante, apesar de realmente daquela interpretação do David Gilmour. Ele tem uma voz muito bonita, não é? Muito melódica, mas a criação vem lá de trás, lá de trás. E o Roger Waters precisava do David Gilmour para poder... Sim, brilhar. Ele compunha, ele harmonizava, não é? Ele tem dificuldade hoje em fazer algo assim, de outro... Sim, só a solo, não é? Só com ele. Tem dificuldade em arranjar acompanhantes. Pois, ele claro. arranja, eles tentam, mas, claro. percebe-se que as ideias estão todas lá, é fantástico, mas depois não concretiza, se tivesse lá o David Gilmour, aquilo ficava bestial. É verdade. Ora, muito bem, então a nona escolha vai recair sobre um belíssimo compositor, já dá muito tempo, Richard Strauss, aqui interpretado pela Jessie Norman, e chama-se o tema Morgan. Vamos ouvir.
Então, e quando é que este tema entrou na tua vida, Hélder? Quando tinhas que idade? Quando é que te apaixonaste por este tema? Eras muito novo? Ou foi Há 15 anos. há 15 anos? Ok. Sei lá. Já tenho mais de uma dezena de anos. Mais de uma dezena. E o que é que te traz da crescente? a beleza, o belo, O belo. mais nada. E é a sonoridade perfeita. É etéreo, não é? Este som etéreo, é mesmo lá dos também deuses. É a música sem tempo. Sim. Não tem tempo. Isto é para... Não tem tempo, não tem horizonte, pronto, é assim um contínuo, não é? É. E fala da manhã, e as manhãs é a melhor parte do dia. Eu também sou uma miúda das manhãs, por acaso. Eu gosto de trabalhar e gosto de me levantar cedo também, não me chateia nada. Quem trabalhou à noite não costuma dizer isto, Mas tu mudaste, entretanto. Vira tudo. Muito bem. Bem, e o último tema, também aqui muito bem introduzido, e com a felicidade de ser também um intérprete e um compositor português, Mário Laginha Trio, Na Ribeira da Barca. Vamos ouvir. Então, há quanto tempo é que tu ouves Mário Laginha? Desde os 15 anos. Epá! Então, como é que isso ele foi? nasceu em Cascais. Ele é daqui. Mas pronto, eu depois lembro-me de o ver com o António Pinho Vargas, com os irmãos Barreiros, que era o Mário Barreiros, que é um grande produtor no Porto. Ok. E eles estiveram sempre muito ligados ao jazz. E é assim, mas só tipo, esses irmãos Barreiros, não sei se tens ideia, mas por exemplo, foram eles que lançaram, o Abrunhosa. A sério? Uau! O Abrunhosa aparece pela mão deles. Ok. Que é o primeiro álbum é do Mário Barreiros.
Ok. eu Adoro o Pedro Abrunhosa, acho que é uma figura incontornável. Mas tudo aquilo são indivíduos da música e que tiveram sempre ligados à música, nunca criaram nada, mas estão lá sempre. Lembras-te de Jafo Mega? Nos momentos Lembras-te de chave. Jafo Mega? Jafo Mega, sim. Também. Exatamente. O Mário Lajinha, sempre ligado aos clássicos, Ok. mas ligava-se a eles através do jazz. E eu ia ver alguma coisa de jazz e adorava vê-lo tocar. E agora ouço isto este ano, isto é uma banda deste ano. Recente. Muito bonito. É muito bonito. Olha, eu não conhecia e vou também desfrutar agora nestes próximos tempos. Muito obrigada por esta dica mais recente do Mário Lajinha. Este álbum é dedicado ao Saramago. Ah, é? A Jangada de Pedra. Muito bem. Portanto, tem ali também um conteúdo literário importante e bonito. Acho, segundo me parece, há ali uma leitura também do... Gosto tanto. De alguns Murakami. trechos. Sim, do Murakami, será? Do Murakami. Que escreve sobre música e que entende música. Ok, sim. E há uma ligação perfeita entre esta gente toda. Que engraçado. Não sei porquê. Pronto. Agora, Provavelmente... O António Pinho Vargas agora fez também um concerto na Festa do Avante. Não fui ver, tenho pena, mas aquilo sobre o Zé Saramago. Mas acho que foi muito bom. Acho que foi bom. E esta gente toda está muito ligada. Eu dá-me a ideia que eles não sabem, mas estão... Eu acho que eles também devem ter uma ideia. Mas pelo menos quem os ouve, não é? E quem recebe, os receptores, reconhecem essa ligação. A ideia que eu retenho é esta. Isto para criar é preciso que ande há muito tempo. Isto não nasce assim. Sim. É preciso muito trabalho, preciso muita vontade. E Trabalho. É preciso estar sempre ligado àquilo. E ligado sempre à música e aos géneros de música, serem melómanos, mas serem uns melómanos completamente libertos. Libertos, é muito importante. Não estarem sempre amarrados ao que já foi, não é? Nem serem fundamentalistas, Claro. porque esta música é tudo muito fundamentalista. E há aqui um aspecto muito importante, que deve haver gente muito boa, mas também que a gente não consegue descobrir nem ver. Porque antigamente isto era um bocadinho melhor, porque a música estava-se a expandir, aparecia muita coisa nova, aparecia muita coisa que não prestava, e o valor dado à música era dado pelas pessoas que compravam os discos. Hoje em dia não é assim. A indústria está muito virada ao problema do dinheiro, e quem tem dinheiro é que compõe, e quem não compõe, e é preciso ter umas determinadas regras e receitas para funcionar. Porque, e para lucrar, e o mainstream, não é? A indústria acha que só determinados tipos de música e de receitas musicais é que podem vingar no mercado. E isto condiciona o trabalho de toda a gente, e acho que aí é que estamos muito a mal. Completamente, sim. Deve haver gente muito boa, mas que a gente não conhece. Mas eu acho que, e também é um bocadinho por causa disso que estes melómanos surgiram, não é? É para os melómanos que cá vêm mostrarem-nos músicas novas, mostrarem músicos novos, coisas que nós não conhecemos, que a maior parte das pessoas não conhecem, mostrar-nos essa diversidade e também mostrarem novos caminhos, não é? Mas com qualidade. Acho que a qualidade é importante. Acho que a qualidade é importante. E agora que já percorremos estes 10 belíssimos temas, queria-te fazer uma última questão. Imagina que tínhamos agora o mundo inteiro, hoje é domingo à tarde, um belo dia de domingo à tarde, no mundo inteiro, não havia horas nem dias, tínhamos o mesmo fuso horário, e estavam todos a ouvir o Hélder aqui, a ter esta conversa comigo, tranquilamente, e diz-me uma ideia prática que tu quisesses transmitir à humanidade para vivermos todos um bocadinho melhor. Prática não... Uma coisa prática que tu digas, isto falta e parece que as pessoas não percebem. Olha, uma coisa prática pode ser ouvir o Comfortably Numb. Muito bem. Porque as pessoas estão confortavelmente insensíveis.
Pode ser uma maneira De as acordar? não delas perceberem que isto tem que fazer alguma coisa, que isto é sei lá, Que a vida de facto é mágica, não é? é mágica, mas a gente não conhece essa magia. E temos que a conhecer, porque de facto Exatamente. isto, num ápice, E há desaparece. muitos problemas, muita gente passa mal. E nós estamos confortavelmente insensíveis. Isso é verdade. É incrível como esta coisa do telejornal e depois a toda a hora as notícias do último minuto, as coisas mais bárbaras e mais dispares, e nós já conseguimos, passado 5 minutos, estarmos a engolir o jantar e o almoço e já ficamos insensíveis a essas questões todas. É uma coisa que de facto magoa, devia magoar, não é? A alma humana, e acho que tens toda a razão. Acho que estamos a caminhar para não pensar. E isto é muito mau. É grave. Temos que parar para pensar, temos que sim. estudar, temos que ir. O à cérebro está preguiçoso, não é? É por isso que eu dou valor a estes, porque estes não largaram aquilo que fizeram, estudaram sempre desde miúdos. São todos bons por causa disso. O Roger Waters, com as paredes, o Mário Roginha. Eles são bons porque foram criadores e também acreditaram muito no seu próprio valor, E cresceram e muito abertos. Sim. E não estão insensíveis ao que se passa. Acho que isso é muito importante. É uma mensagem importante e, no fundo, por exemplo, estávamos a falar dos Pink Floyd, onde eram 4 elementos, só um é que é sensível, o resto não. Eles tocam a música, eles não entendem a música, o outro escreveu. É por isso é que eles separaram. O criador. E por isso é que eles não vão voltar. Não, houve um que seguiu um caminho que os outros não vão lá chegar. Pois. É isso. Não o compreenderam, não é? É muito difícil lá chegar. Tem que ser desde. Por isso é que o criador não nasce assim do ar. Ele tem que seguir um caminho próprio. É um dom. E É um dom. Bem, depois desta dica tão útil e tão interessante, vou então fazer aqui uma biografia muito sucinta acerca do meu convidado. Ele chama-se Hélder Couto e tem 62 anos. Também pertence ao grupo dos sexagenários, como podem ver. Nasceu na maternidade Alfredo da Costa, mas viveu toda a vida no Estoril. Quando lhe pergunto como se via em miúdo, diz que era alguém que fazia parte do rebanho, mas que sempre desejou preservar alguma singularidade. A música sempre fez tanto parte da sua vida que, em criança, aprendeu a tocar 2 instrumentos, guitarra e violoncelo, como acabámos de ouvir na entrevista. Na guitarra, os primeiros 12 anos foram em modo autodidata, mas mais tarde teve aulas particulares. O violoncelo foi uma aventura de vários anos, na Academia de Amadores de Música e Orquestra Juvenil, onde depois teve aquela experiência um pouco complicada com o ambiente que se vivia também dentro da orquestra e no próprio contexto social. Durante a sua infância foi aluno de quadro de honra dos Salesianos do Estoril e era o mais tranquilo, ponderado e observador de todos os irmãos. Completou o 12º ano e foi trabalhar como DJ durante 13 anos em várias discotecas da linha de Estoril e de Lisboa. Ao mesmo tempo, começou também a trabalhar como bancário em diversos bancos, nomeadamente Crédito Predial Português, no Banco Toti e Açores e, mais recentemente, no Santander. Gosta de frisar que foi culpa da sua mulher, Maria João, que largou a vida noturna e ingressou na faculdade aos 30 anos numa licenciatura em Recursos Humanos e Psicologia no Trabalho. Está casada há 35 anos e continua a viver em Cascais, com a mulher e os seus 2 filhos, Gonçalo e Rafael, não esquecendo a cadela Súria, que é a coqueluche lá de casa. Considera que o estado da arte musical a nível global está muito condicionado pela massificação da música e que esta área está muito sectorizada, não permitindo o acesso das músicas a algumas classes sociais mais desfavorecidas. Afirma ainda que há uma tendência para este fenómeno esbater-se, mas que o poder económico continua a prevalecer principalmente no ato de criar.
É por esta razão que dá mais valor aos clássicos, como podemos ver pela playlist, e a alguns músicos, poucos atuais, que o fazem ser mais lúcido e que continuam a conseguir transmitir algo de novo a estas novas gerações. Quando é interrogado sobre o futuro, afirma que a música Comfortably Numb dos Pink Floyd continua por cá para ser ouvida, e bem ouvida, e poderá ser o melhor retrato da nossa vida. Porque se aceitarmos esta condição, é meio caminho andado para a resolução dos problemas mais graves que nos podem afetar no nosso caminho. Obrigada, tio Edinho, por este privilégio de teres vindo aos Melómanos e por nos teres acrescentado boa música e uma perspectiva tão lúcida e clara sobre o papel da música nas nossas vidas. Obrigada também por teres sido o meu tio que saiu pela primeira vez comigo à noite e com as minhas amigas todas, porque conhecia toda a gente, por teres ido a tantos concertos comigo e bons durante a minha adolescência e por me teres ensinado que os Pink Floyd, com o Roger Waters à frente, serão sempre, sempre os melhores do mundo. Muito obrigada, foi mesmo um privilégio e uma tarde de domingo muito bem passada contigo. Obrigada. Tão bom. No próximo episódio, não percam uma das melhores fotógrafas que temos a nível nacional, uma mulher com um M grande, que desafia os conceitos da contemporaneidade e dos géneros e de tudo e mais alguma coisa, que faz cursos de escrita criativa e uma mulher bonita e muito, muito, muito interessante. Não percam o próximo episódio. Até para a semana.